Eu quero falar hoje sobre o tema da oração, mas numa perspectiva um pouco diferente. Exatamente por estar preocupado em como podemos nutrir nossa fé, por estar preocupado em como podemos servir na força de Deus, além da meditação na Escritura, me parece que a oração é um veículo, é um caminho indispensável para quem quer ser nutrido, alimentado e assim poder enxergar os desafios que a gente tem diante de nós. Porque veja, uma coisa é a gente detectar um problema, enxergar um problema e ter dificuldade de lidar com ele. Mas pior do que isso ainda é quando a gente nem sabe de onde vem o golpe. Quando a gente nem se dá conta de que o problema está lá, mas a gente foi manipulado, foi objeto de domesticação idolátrica. Esses deuses invisíveis que a gente carrega e que nem sempre a gente discerne, eles nos impulsionam, nos conduzem para um lado ou para o outro. A questão é só saber o quanto e em que velocidade. Quando Jesus não é Senhor do trono do nosso coração, a gente não precisa se curvar diante de uma imagem. O pior são as imagens invisíveis. E aqui eu queria até me basear na fala de um dos palestrantes do Seminário de Ciências Bíblicas. Se você conseguir e puder, quando entrar no culto, desliga o celular, bota dentro de uma bolsa, tenta se desligar um pouco da correria lá de fora e faça o que o texto bíblico nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque escute, a palavra ela está sendo pregada aqui dentro, nas redes sociais e até pela natureza, né? Por toda a terra se faz ouvir a voz de Deus. O ponto não é carência de palavra, o ponto é ouvi-la e percebê-la. Escute isso. Deus, em Romanos capítulo 1, se deu a conhecer na criação, nos seus atributos, por meio daquilo que Ele faz. Eu não vejo Ele é invisível, mas por aquilo que Ele faz, eu penso, cara, quem fez isso? Tem que ter alguém organizando esse mundo. Não pode Deus não sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. Então eu sou levado a pensar que um Deus existe e é poderoso. Então repito, às vezes a gente nem se dá conta dos problemas. Eu fico feliz quando a gente se dá, porque pelo menos algum tipo de luz está brilhando ali. O brabo é quando a gente acha assim, não, eu não tenho problema nenhum, está tranquilo, pastor. Eu estou pronto já, eu estou bem. São os outros, é o fulano, é o meu vizinho. Aliás, como é bom quando a gente é procurado e a pessoa já vem oferecendo a sua dificuldade. Eu estou precisando disso. Lembra lá daquela ocasião em que eu falei sobre a idolatria do dinheiro? É difícil a gente ser procurado por alguém que diz assim, pastor, preciso de ajuda, o dinheiro está tomando o meu coração. O dinheiro está, me deixando a visão embaçada. Por quê? Porque a gente acha que não está. Então, nesse benefício da dúvida, eu queria sugerir até como prática, diante desse novo tempo, de muita velocidade, de muita informação e de muita imagem, que nós tentássemos, quando chegando nesse espaço cultico, domingo, tentássemos desligar o celular, de preferência guardar por causa da tentação. Alguns vão ter crise de abstinência, faz parte, mas são hábitos que a gente vai incorporando, depois de um tempo passa. Eu vou dar um pequeno exemplo. Em novembro do ano passado, eu pesava 105 quilos. 105 quilos. Peguei Covid. Com o Covid, eu perdi já de cara 4 quilos. Fui fazer um exame, minha glicemia tinha dado um pouco alta. O valor máximo ali é 99, minha glicemia deu 102. Para mim foi suficiente. Peguei aqueles
104 quilos e disse: vocês não vão me dominar, nem comida vai me dominar, porque Deus me deu uma vida para eu viver o mais livre possível. Claro que eu sou um pecador, mas tendo consciência das minhas falhas, é possível viver uma vida melhor. Eu tomava remédio para refluxo, eu tomava uma medicação leve para pressão alta, e coincidentemente, em 4 meses, eu perdi 23 quilos, reduzindo carboidratos. Parei com a medicação de pressão, pressão estabilizou, refluxo acabou. Então eu pensei, só um pouquinho. O que o desejo por comida e por prazer do sabor não faz conosco? Quer dizer, eu não estava domesticando aquilo, estava me medicando desnecessariamente quando o meu corpo foi feito para viver de uma forma equilibrada. Então, com isso, eu apenas quero dizer que sim, em nossa vida tem coisas que a gente pode mudar, tem hábitos mais saudáveis do que outros, mas tem hábitos virtuosos e tem hábitos viciantes. Então, quando eu penso igreja, por mais que eu entenda a doutrina do pecado e da depravação total, eu entendo que a santificação em nossa vida, ela nos transforma. A gente não precisa ficar fazendo piada que a gente é pecador para ficar sendo igual sempre e ridicularizando as coisas justas que são feitas. A gente tem que encarar o que é pecaminoso, não ser utópico de imaginar que tudo vai se resolver aqui, mas a gente pode mudar como pessoa. Agora, eu falei de um componente físico. Tem outras coisas em minha vida que também têm que ser mudadas. Mas aquilo me mostrou como o poder da gula, dos olhos, da cobiça, mexem com a minha vida, com a minha saúde e, por que não dizer, com a minha espiritualidade também. E assim, antes que alguém se sinta recriminado, isso aqui não é uma repreensão a gordinhos, que eu sempre fui gordinho. Sempre fui. Tá? E nós temos vários gordinhos aqui, não é gordofobia. Tá? Já estou aqui me explicando. Mas a gente tem que pensar isso para outras áreas de nossa vida. Essa é a minha questão. E eu vinha falando aqui de bons hábitos, que também tem a ver com leitura da Bíblia, com uma vida de oração e com mudanças que a gente pode operar no nosso jeito de funcionar dentro de casa, com os nossos filhos. E acho que essa palavra que eu trago agora terá a ver com isso. Então, escute, preste atenção e tente assim deixar o celular um pouquinho mais de lado, inclusive na sua vida como um todo. Romanos 8,15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu quero olhar esse texto a partir do tema oração. E quero mostrar a respeito da oração 2 concepções que predominam, que são muito comuns e que certamente em uma delas a gente se encaixa. A maioria das pessoas hoje enfatiza a oração ou o louvor como um meio de experimentar o amor de Deus ou uma união com Deus, uma experiência. Costuma se destacar nesse caso o desfrute da presença de Deus. Tanto é verdade que a gente avalia louvor e oração na sua qualidade se a gente sentiu alguma coisa. Mas outras pessoas encaram a oração de uma forma diferente. Consideram a essência da oração não como um descanso interior, mas como uma súplica a Deus para que traga o seu reino. E nesse caso a oração é vista como um embate, em que em geral
até a pessoa sente uma ausência de Deus. Mas como ela está orando para que o reino venha, ela está batalhando. Nesse caso, a oração é se submeter aos propósitos divinos. Como o Pai Nosso mesmo nos ensina. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. É uma oração. Então, repito. A maioria das pessoas ainda vê a oração como um lugar de encontro. Mas há também um outro grupo que vê a oração como uma petição, um pedido a Deus para que Deus faça a sua vontade. Ou seja, a oração pode ser vista como centrada na comunhão com Deus ou como centrada na vinda do reino de Deus. Preste bem atenção. Algumas pessoas percebem certa frieza nas próprias emoções para com Deus enquanto oram. E elas encontram até dificuldade para orar. Elas não sentem nada. Isso às vezes nos é relatado. Ou nós mesmos em nossa vida, ainda que a oração para nós tenha esse sentido mais afetivo, há momentos em que a gente ora e que parece não sentir nada. Mas outras pessoas experimentam essa presença de Deus com regularidade. E a pergunta que fica é, qual é o modelo adequado? O que está certo? Olhando para os Salmos, para a gente pensar um pouco a respeito disso. Vemos as duas experiências. Por exemplo, Salmos de número 27, 63, 84, 131 e os Salmos de 146 a 150 vão falar da oração como comunhão com Deus. Ou vão falar da comunhão com Deus por meio da oração. Essa é a ênfase que o salmista dá. Exemplo, Salmo 27, 4, que a gente pode projetar. Davi afirma pedir em oração uma coisa fundamental: contemplar a beleza do Senhor. Evidentemente aqui um encontro pessoal com a presença de Deus. Embora Davi, na verdade, orasse por outras coisas, no mínimo com isso ele queria dizer que nada é melhor do que conhecer a presença de Deus, a pessoa de Deus, naquele momento de oração. Por isso, inclusive, o próprio Davi, no Salmo 63, versículos 1 a 3, vai dizer assim: ó Deus, minha alma tem sede de ti. Não é um pedido que o reino venha, é um pedido que a presença de Deus venha. Eu te vi no santuário e contemplei teu poder e tua glória, porque teu amor é melhor do que a vida, eu te louvarei. Então preste bem atenção nesse enfoque específico que para Davi aqui existe na hora da oração. Quando Davi então adora a Deus em sua presença, diz que a sua alma, versículo 5 do Salmo 63, se sacia dos alimentos mais ricos. Isso de fato é comunhão com Deus. Porém, há ainda mais salmos em que há lamento, gritos de socorro e até clamores para que Deus exerça o seu poder no mundo. Não essa presença afetuosa necessariamente, mas que Deus traga o seu reino. Há expressões fortes de experiências da ausência de Deus, inclusive, em que o salmista diz: Deus, tu não está fazendo nada? Estás ausente? Onde estás, ó Deus? Vemos aqui a oração, então, como uma luta. Os salmos de número 10, 13, 39, 42, 43 e 48 são alguns exemplos. Por exemplo, o salmo de número 10 começa perguntando: por que Deus permanece longe e se esconde em tempos de dificuldade? De repente o autor clama no versículo 12 de Salmo 10: levanta-te, Senhor, levanta a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Veja, é como se alguma coisa estivesse faltando e um pedido então é feito. Todavia, em seguida parece que o salmista se põe a pensar em voz alta, ao mesmo tempo em que fala com Deus. Versículo 14. Mas
tu, ó Deus, vês sim o sofrimento e a dor, considera-os para os tomares na tua mão, és o amparo do órfão. Veja, a oração termina com o salmista se curvando diante do templo e da sabedoria de Deus em todas as questões, embora ainda clame ferozmente para que Deus faça justiça na terra. Ele tem um sentimento de que alguma coisa não está justa. O livro de Salmos, assim, apoia tanto essa oração centrada na comunhão, como a oração que é encarada como a necessidade do reino de Deus vir. Ao mesmo tempo, queridos, olhando não só para Salmos, mas para a Escritura como um todo, aprendemos nela que Jesus Cristo faz o papel de mediador a fim de que, embora não sejamos dignos, possamos nos achegar com ousadia ao trono de Deus e clamar para que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Hebreus 4 é o texto clássico a esse respeito. Que pela graça de Deus a gente pode entrar no trono e clamar. Mas também aprendemos que o próprio Deus habita em nós por meio do Espírito. Nos ajuda a orar porque não sabemos. De modo que hoje pela fé já podemos fitar e contemplar a glória dele. 2 Coríntios 3, Paulo fala que contemplamos a glória de Deus. Então, de novo, essas duas dimensões também estão presentes. Por isso, dá para dizer que não só os Salmos, mas a Bíblia oferece tanto base para uma oração centrada ou voltada para a comunhão, como uma oração voltada para que o reino venha. Portanto, é possível dizer que esses dois tipos de oração não se opõem e, quem sabe, a nossa vida toda vai ter no seu percurso diferentes ênfases dependendo do que a gente está enfrentando. Porque a adoração a Deus acontece também em meio à súplica. O desfrute da presença de Deus também acontece quando a gente está clamando em meio a uma necessidade. Louvar a Deus é pedir, santificado seja o teu nome. Pedir-lhe que revele ao mundo a sua glória para que todos venham a honrá-lo como Deus. Contudo, assim como a oração tem súplica, a busca do reino também inclui a oração para conhecermos a Deus. Não é possível que a gente seja simplesmente um robô repetindo, venha o teu reino, de forma desafetuosa. Como se fosse um negócio que literalmente tivesse que acontecer. E eu queria que você guardasse essa frase agora. Podemos orar pela vinda do reino de Deus, mas se não desfrutarmos de Deus acima de tudo, com todo o nosso ser, não o honraremos de verdade. Está entendendo aqui a preocupação que eu também tenho com o sacrifício, o serviço que é feito na força humana? Como obrigação? Repito a frase. Podemos orar pela vinda do reino, para que Deus faça a sua vontade, mas se não desfrutarmos de Deus acima de todas as coisas, com o nosso ser, esse pedido, na verdade, não é honrá-lo de verdade. É como se a gente fosse um servo, no sentido sacrificial da palavra, fazendo uma obrigação para o nosso Senhor, e não usufruindo da relação de pai e de filho. Olha, quando a gente lê o que vários dos maiores escritores da antiguidade, como Agostinho, Lutero e Calvino, escreveram sobre a oração, vemos que eles não se encaixam em nenhum desses extremos. A oração como exercício da vontade de Deus e a oração como comunhão. Mas é um conjunto dessas coisas. Até o famoso teólogo católico Hans von Balthasar trouxe equilíbrio a uma tradição mística no catolicismo que tem muito aspecto da contemplação. Ele adverte quanto ao recolhimento excessivo. Sabe que isso existe, né? Dentro do catolicismo, esse tipo de postura contemplativa, mais mística, às vezes até isolada de tudo e de todos. Olha o que ele escreve. A oração contemplativa não pode, nem deve ser uma autocontemplação. O perigo da meditação hoje, travestida de espiritualidade cristã.
A oração contemplativa não pode nem deve ser uma autocontemplação, mas sim o voltar de olhos e ouvidos reverentes para o não eu, para alguém fora de mim, ou seja, para a palavra de Deus. Eu vou voltar nesse tema aqui porque isso ressurgiu com muita força mais recentemente como exercício de práticas espirituais. Assim, faço a pergunta: como lidar com o dever e prazer pensando na oração? Você ora porque tem que orar, você ora porque você desfruta? Ou você não ora porque tem que orar? Ou você também não ora porque quando ora não desfruta? São perguntas importantes. O que me priva de orar? E que concepção eu trago sobre oração? Se as duas coisas permanecem juntas, a comunhão não será apenas uma consciência mística sem palavras, como se eu ficasse ali num quarto escuro, de olhos fechados, literalmente imaginando que esse encontro com Deus não precisa de compreensão. Mas também não serão petições um modo de obter o favor de Deus com nossas muitas palavras. E aí tem o outro lado, que é falar demais e presumir que por isso a gente vai ser ouvido. Veja que coisa importante a gente pensar. Por que não oramos? Por que oramos pouco? Ou o que desfrutamos quando oramos? Ou seja, queridos, a oração é tanto conversa quanto encontro com Deus. Formas tradicionais de oração, como a adoração aqui, cultica. Confissão de pecados, ações de graça, súplica ou intercessão, são práticas concretas, bem como experiências profundas. Precisamos conhecer a reverência de louvar a sua glória, a intimidade de encontrar a sua graça e a luta de pedir a sua ajuda, porque a gente também passa por momentos difíceis e diferentes na vida. Precisamos também descobrir a intimidade de encontrar a graça e conhecer a realidade espiritual da sua presença. Eu repito aqui, Jesus prometeu que estaria conosco. Nem sempre a gente percebe isso. E de novo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a palavra está sendo pregada por toda a terra, se faz ouvir a sua voz. O que nos falta então? A oração, portanto, é reverência e intimidade, mas também é luta. Pense lá em Jesus no Getsemane. O livro de Packer sobre oração tem um subtítulo que resume bem a ideia que ele tem de oração. Orar é ir do dever ao deleite. Orar é ir do dever ao deleite, porque às vezes o meu corpo está lá cansado, eu estou lá desanimado, eu estou lá de alguma forma não bem motivado, e eu me ponho a orar, e quem já experimentou isso sabe como foi renovado. Às vezes eu estou pesado, às vezes eu estou me sentindo bastante desanimado, às vezes eu olho para algumas situações que literalmente mexem conosco, e você dobra o joelho e às vezes você fica lutando literalmente. Ou porque a cabeça vai longe, você tem compromissos, você tem problemas, situações a resolver. E se você, dependendo do que você cuida na sua vida, é o turbilhão naquela hora que vem sobre a gente. Mas há um momento em que você tem certeza. Deus vem e toma aquilo ali na mão dele. E você descansa. Não é porque a coisa se resolveu, não. É porque o Espírito de governo de Deus, ele veio. E não só para colocar ordem no caos, mas também para consolar. E para dizer que Deus está conosco. Vou dar um relato aqui interessante. A respeito de um pastor e pregador que eu admiro um bocado. Timothy Keller escreve que só descobriu a oração na segunda metade da sua vida adulta. Muito tempo depois de ser pastor. Quando ministrou, sabe o quê? Um curso a respeito do livro de Salmos.
Quando ele fez esse curso, ele se deu conta que ele não arranhava na oração. Em seguida, após os ataques de 11 de setembro de 2001, porque ele era pastor naquela comunidade de Nova York, quando a cidade afundou num caos coletivo e as trevas na sua vida pessoal foram intensas, porque a sua esposa lutava com os efeitos da doença de Crohn, uma doença autoimune, e porque ele foi diagnosticado com câncer de tireoide, agora ele está com câncer de pâncreas. Naquele contexto específico, o mundo para ele desabou. Em meio a tudo isso, o que sua esposa fez? Insistiu que ele fizesse com ela algo que nunca tiveram disciplina para fazer com regularidade. Ela pediu que ele orasse com ela todas as noites. E o que disse a sua esposa para argumentar nesse sentido? Ela conta uma história. Imagine que você recebeu o diagnóstico de uma enfermidade tão letal que o médico lhe dá poucas horas de vida, a menos que tome determinado remédio toda noite antes de dormir. Imagine que ele lhe recomende não deixar de tomar o remédio uma noite sequer, senão você poderá morrer. Você acha que se esqueceria de tomar esse remédio? Deixaria de tomá-lo alguma noite sequer? Ela responde, não. E ela continua, bem, se não orarmos juntos a Deus, não sobreviveremos a tudo o que estamos enfrentando, na cidade, na família e no nosso casamento. Eu com certeza, ela diz, não sobreviverei. Ela diz então o quê? Temos que orar. Simplesmente não podemos deixar que isso saia da nossa cabeça. Ou seja, o casal percebeu a seriedade da questão e reconheceu que qualquer coisa que constituísse uma necessidade verdadeiramente inegociável era algo que eles podiam fazer. Escute de novo. Quando o casal se deu conta de que haviam necessidades inegociáveis de verdade, eles também se deram conta de que podiam fazer alguma coisa a aquele respeito. Quando Keller escreveu sobre esse fato aqui, esse relato, já tinham se passado 12 anos. E ele não lembra de haver perdido uma noite sequer em oração com a sua esposa. Nem que fosse por telefone, quando ele estava viajando e pregando numa outra cidade. Em 1946, uma autora chamada Flannery O'Connor, na época tinha 21 anos, e que no futuro viria a se transformar numa grande escritora, começou um diário de oração escrito à mão. Ela mesma fazia. E ela começou assim a sua oração na forma de diário. Quero muito ser bem-sucedida no mundo com a atividade que quero desenvolver, ser escritora. Sinto-me tão desencorajada com o meu trabalho, porém. Mediocridade é uma palavra dura para aplicar a si mesma, ela escreve. No entanto, é impossível não fazer isso em meu caso. Me considero medíocre. Ainda não tenho nada do que me orgulhar. E agora, olha essa frase. Sou tão obtusa quanto as pessoas que consideram ridículas. Eu acho que isso aqui é um ótimo ponto de partida para todos nós. Ela só tinha 21 anos. Mas ela está se dando conta de que o ridículo que ela vê nos outros, ela também enxerga em si. Sou tão obtusa quanto as pessoas que eu considero serem ridículas. Ora, qualquer aspirante artista poderia escrever isso que Flannery escreveu. Mas ela não parou por aqui. Ela orou a respeito desses sentimentos, trilhando um percurso muito antigo como os salmistas,
também trilharam. E ela não se limitou a identificar, expressar e desabafar os seus sentimentos, mas ela os colocou diante de Deus com sinceridade brutal. E aqui tem uma outra fala dela que eu faço questão de ler. Olha o que ela ora, e ela anotou isso num diário. Querido Deus, não consigo amá-lo como desejo. Tu és o crescente tênue de uma lua que contemplo, mas eu sou a sombra dela. Por isso eu não consigo enxergar a lua por completo. Tenho medo, querido Deus, medo de que minha própria sombra cresça tanto a ponto de bloquear a luz inteira da lua. E eu me julgue por essa sombra que nada é. Não te conheço, Deus. Ela era cristã. Porque estou bloqueando o caminho. O que essa mulher faz, e ela se tornou muito conhecida depois, ela reconhece algo que Agostinho viu com clareza também num diário de oração que Agostinho tinha. Quem já leu aqui Confissões de Agostinho? Livraço, recomendo a todos. Sim, porque Agostinho teve um diário de oração. Com isso eu quero dizer o quê? Viver bem depende de reorientar, reordenar nossos afetos, nossos amores. Não só o que a minha boca diz, mas o que me domina, o que me faz devoto do que e o que eu posso fazer com essa devoção. Amar o sucesso mais do que a Deus e ao próximo embrutece o coração e torna-nos menos capazes de sentir e aprender. Eu queria que você também, se pudesse, guardasse essa frase. Amar o sucesso mais do que a Deus e ao próximo embrutece o coração e torna-nos menos capazes de sentir e aprender. Isso, ironicamente, faz de nós pessoas mais medíocres. Portanto, por ser uma escritora talentosa que talvez tivesse tornado arrogante e egocêntrica, a única esperança dela estava numa constante reorientação, reordenação dos afetos do seu coração. Ela orava assim: ó Deus, por favor, clareia e limpa a minha mente. Por favor, me ajuda a ir mais fundo nas coisas. E descobrir onde estás. Olha, eu sei que tem muita literatura hoje para educar pais sobre criação de filhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É impossível que aquele que dobra o seu joelho e pede a Deus orientação nesse sentido, pode até penar em alguns momentos, impossível que não encontre um caminho. É impossível que não encontre a solução, que não encontre força, que não encontre orientação. Claro que a literatura, os irmãos na fé que ultrapassaram esses desafios, são bênção para nós. Mas é possível que dobrando o nosso joelho em nossa casa, indo à Escritura e falando com o nosso Deus, que é acima de tudo o nosso Pai, que Ele não nos dê, ainda que isso leve um tempo, um caminho seguro para a gente ser marido, ser esposa, ser pai, ser mãe. Por isso eu acho péssima a ideia de criação de filhos a partir de métodos, péssima. Porque ela objetifica o trabalho, desumaniza, tira o trabalho do contexto de família, de relação nossa com Deus e nossa com os filhos, num afeto vivencial. Flannery descobriu que a oração não se resume à exploração solitária de uma subjetividade. Ela descobriu que a gente, quando ora, está na companhia de alguém. E esse alguém é único. É o Deus de toda a criação. Deus é a única pessoa de que você nada pode esconder diante dele e inevitavelmente você vai se enxergar sobre uma luz sem igual. Porque você tem uma ideia sobre si, os outros têm uma outra ideia, o teu pastor tem outra, teu vizinho tem outra, mas lembra do salmista? Na tua luz vemos a luz. Tu me sondas, Senhor, Jeremias diz, e tu me conheces.
A oração, portanto, leva a um autoconhecimento impossível de se alcançar de outro modo. Você pode buscar terapia, você pode fazer muita coisa, isso também tem o seu valor. Mas dobra o seu joelho e fala com aquele que ilumina os corações, que é Pai, por meio de Cristo, e que está sempre presente. Por toda a nossa sociedade ocidental vem crescendo o interesse pela espiritualidade. No passado isso era visto com preconceito. Meditação, contemplação, algo que aconteceu há uma geração atrás, influenciado talvez pelos Beatles. Formas orientais de meditação, e também isso tudo aliado ao declínio da religião institucional, a decepção com as igrejas. As pessoas começaram a buscar o seu caminho da espiritualidade. Ninguém estranha mais o incentivo à espiritualidade em jornais, revistas e artigos, até de grande influência. Na igreja cristã, tem ocorrido crescimento semelhante, quando o tema é oração. Há um forte movimento em defesa de antigas práticas de meditação e contemplação, como a oração contemplativa, a oração da escuta, a Lectio Divina, que é a leitura orante, que é um método também de se aproximar do texto e ler o texto orando. E tudo isso se inclui no que hoje se estabeleceu como nome disciplinas espirituais. É uma nova tendência. Aliás, a obra Liturgia do Ordinário tenta trazer isso para nós de novo. Aliás, um belo livro para você adquirir. Liturgia do Ordinário. Mas vejamos o que Paulo escreveu nesse texto que acabamos de ver em Romanos 8. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem atemorizados outra vez, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, podemos até projetar esse texto. O Espírito de Deus nos assegura aqui o amor de Deus. Primeiro nos capacita a nos aproximarmos e clamarmos a Deus como nosso Pai amoroso. Veja bem o que ele coloca aqui. Pode deixar projetado. Veja. Não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas um espírito de adoção. Mas em seguida o texto coloca que o Espírito se coloca ao lado do nosso espírito e dá um testemunho mais direto. O Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Martin Lloyd-Jones, escrevendo sobre esse texto, disse assim: o testemunho do Espírito, do versículo 16, é uma experiência de elevado grau de segurança que só pode acontecer na oração. Porque a gente lê isso aqui, claro, e imagina em que momento isso acontece, como isso se dá e quais as circunstâncias em que isso é experimentado. E a proposta então desse autor é exatamente de que a oração pode nos dar essa segurança pela experiência que ela proporciona da presença de Deus, de que somos filhos de Deus. Mas não é só ele. A maioria dos comentaristas bíblicos modernos diz que esses versículos descrevem uma experiência religiosa inefável, que você não pode, digamos assim, explicar com palavras. Uma vez que a certeza do amor seguro de Deus é mística no melhor sentido da palavra. A gente vai explicar algumas coisas sobre o amor de Deus, mas até lembro de uma canção, que diz exatamente isso, Quem poderá entender o que foi a cruz?
De uma certa maneira, então, é a experiência de ser filho de Deus e perdoado pelo sangue de Cristo que nos leva a essa experiência que aqui o autor chama de mística. Não devemos dar pouca ênfase à base emocional da experiência. Thomas Schreiner diz isso. Alguns evitam de pronto essa ideia porque tem medo que ela é muito subjetiva, por causa dos abusos. Mas o abuso da subjetividade, de sentir a presença de Deus em certos lugares, não pode eliminar o fato de que testificar em nosso espírito, o Espírito de Deus testificar isso em nosso espírito, é uma experiência real, que você sente e que é emocional na vida cristã. Um outro pregador a respeito desse tema, John Owen, exortou os seus ouvintes a terem uma experiência do poder do Evangelho. Ele escreve: sobre o próprio coração, dentro dele, ou a sua profissão de fé está fadada a definhar. Sabe aquela cabeça cheia de informações? E a gente não tem o desejo nenhum de orar e nossa vida a gente sente opaca, travada, pesada. Então esse autor, que vem de uma concepção reformada, onde a racionalidade cristã é importante, o entendimento da fé cristã é importante no sentido cognitivo, ele está reconhecendo que o Evangelho proporciona uma experiência emocional também. E ele também sugere que a maneira dessa experiência, ser essa experiência, é oração. A oração em público, a oração na assembleia da igreja reunida, a oração em particular. Um outro autor a respeito desse assunto, John Murray, diz assim: precisamos reconhecer a existência de um misticismo inteligente na vida de fé. Agora ele já está agregando aqui inteligência. Um misticismo inteligente na vida de fé, de união e comunhão vivas com o Redentor exaltado e onipresente. Ele tem comunhão com o seu povo e o seu povo tem comunhão com ele em amor recíproco e consciente. A vida de fé verdadeira não pode ser de assentimento, de concordância metálica e fria. Deve ter a paixão e o calor do amor e da comunhão, pois a comunhão com Deus é coroa e ápice da verdadeira religião. Que bela palavra. Repito. A comunhão com Deus é coroa e ápice da verdadeira religião. No meio do parágrafo, esse autor cita uma frase e inclui uma carta de Pedro. Primeira carta que podemos projetar, capítulo 1, versículo 8. Vejamos o que Pedro diz aqui, 1 Pedro 1:8. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, note, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. A antiga versão, King James, chega a falar em alegria indizível e plena de glória. Alguns até traduzem alegria glorificada para além de palavras. Agora note, Pedro não disse: bem, alguns de vocês, os que têm espiritualidade avançada, começaram a experimentar grandes momentos de júbilo em oração. Espero que os demais também alcancem isso. Pedro não diz isso. Ele presume que essa experiência de um júbilo assombroso na oração era algo normal na vida de um cristão. Pense um pouquinho no celular agora que eu acabei de mencionar. Pense um pouquinho nas coisas que nos distraem, que roubam o nosso tempo, que nos dizem: isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente. Pense no conjunto de imagens que domina a nossa sociedade, que nos aliena, que nos rouba tempo, nos rouba momentos como esse de contemplar, ouvir, experimentar um Deus invisível
mas cuja glória é indizível. Olha o que diz esse texto. Exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Mas o que esse autor está propondo não é uma alienação, uma fuga do mundo, como se a gente fosse para o deserto e fosse agora se desconectar de tudo e todos e imaginar que somente ali Deus vai falar com a gente. O misticismo inteligente significa um encontro com Deus que envolve afeto, mas também convicções de nossa mente, o aprendizado que a gente tem, a doutrina cristã, a história do Evangelho, a Bíblia. Não somos chamados a escolher uma vida cristã pautada na verdade e na doutrina, ou uma vida de experiências e poderes espirituais. As duas coisas andam juntas. E onde, como igreja, nós temos falhado nisso? Porque ora nos falta conhecimento, ora nos falta poder de testemunho. Ora a gente tem muita emoção e empolgação para fazer e a gente não consegue fazer da forma adequada porque nos falta palavra, conhecimento. Por isso, o que aqui está sendo proposto? A oração com as tuas palavras, na tua realidade diária, no teu início de dia, meio de semana, final de noite. Tem um livro devocional do Spurgeon que propõe devocional de manhã e de noite. Começar o dia e terminar o dia. Ele tem a sua reflexão naquele livro. Ele cita a Bíblia, ele também tem a sua reflexão. A intenção dos livros devocionais é ajudar, não substituir a palavra de Deus. Mas a gente até no final do ano passado deu para a comunidade esses livros devocionais, com 365 devocionais, para ajudar cada um de nós. É uma página. É uma página. E eu tenho certeza que muitos de nós dizemos para nós mesmos, e eu me incluo nisso, hoje não deu tempo. Hoje eu não consegui. Hoje eu tinha muita coisa para fazer. Só que às vezes essa janela abre uma janela maior e quando eu percebo, aquilo se tornou hábito. Hábitos. Por isso esse livro que eu citei antes, Liturgia do Ordinário, nos ajuda. Hábitos. Aliás, esse é um tema na teologia que voltou com força total. Hábitos não só como coisas que nos vêm espiritualmente, mas como comportamentos que a gente reaprende, mantém eles no tempo, eles se tornam hábitos. Vocês sabem o que eu estou falando? Horário de acordar, horário de comer, tipo de comida, roupa. Agora em novembro vai fazer 1 ano que eu perdi esses quilos todos. Quem lida com isso sabe que você precisa pelo menos passar 1 ano para não participar daquele efeito sanfona, né? Vem e vai, vem e vai, vem e vai. Hábitos. Aí você pergunta, pastor, está sofrendo para comer? De jeito nenhum. Meus hábitos hoje são outros, os meus gostos são outros. Foi possível reorientar os meus hábitos. Pensa sobre reorientar os seus hábitos. E orar. E falar com Deus. E meditar na Escritura. Eu duvido que você vai ser a mesma pessoa, eu duvido. Eu duvido que você vai ser plenamente manipulável pelos ídolos, eu duvido. Você terá dificuldades, você enxergará as dificuldades, mas melhor enxergar do que ser como um louco, como Provérbios diz, né? O louco tem uma impressão de bem-estar que leva ele ao caos. Pelo menos a gente vê que não está bem e corre para a cruz. Busca ajuda pastoral, busca a ajuda de um irmão, o brabo, e a gente seguir loucamente numa toada de vida, quando a gente já não percebeu mais a loucura.
papel da comunidade aqui é fundamental. Porque a gente lá no nosso apartamento, na nossa casa, consegue, isolado, cometer muita loucura, mas quando você entra em contato com os irmãos vão perceber, ou você vai perceber que você está em outro ritmo, como é importante o congregar, a comunhão na igreja, amigos saudáveis cristãos, conselheiros, para você rever os seus parâmetros. Só convivendo com ímpios, com pessoas com outros amores e devoções. Isso não me pega, você está enganado. E eu fico ainda mais abismado quando eu penso em Jesus e penso quantas vezes a Bíblia diz que Jesus orou. E mais engraçado ainda, irônico, muitas dessas vezes foi depois que o milagre aconteceu, que a vitória aconteceu, que os demônios saíram, que o mar se pacificou, que a alimentação da multidão de 5.000 terminou. Ele se retirava para um lugar solitário, um monte, e ele orava. A oração, e aqui concluo, é porta para autoconhecimento verdadeiro. Você até tem que ter cuidado quando pessoas falam algo ao teu respeito, não para ser soberbo, mas filtre, avalie, discirna. Às vezes querem te ajudar, às vezes nem sempre querem ou vão conseguir ajudar. Mas Deus te conhece. E muitas vezes Deus vai ajudar irmãos a te ajudarem. A oração é também a principal maneira de experimentarmos transformação. Eu não estou negando a transformação que acontece pela palavra de Deus, mas ela é uma ação que se mescla numa relação com Deus, onde a oração também tem o seu lugar. A oração é o modo pelo qual Deus nos dá muitas das coisas inimagináveis, que a gente não imaginava para nós. A gente se apegava em migalhas e Deus queria dar além do que pedimos ou pensamos. A gente com medo de perder as migalhas e Deus querendo que a gente solte as migalhas para segurar coisas de maior valor. Não, pastor, se eu perder esse carro aqui, a minha vida acaba. Se eu perder essa profissão, pastor, para mim o mundo acabou. E Deus querendo tirar aquilo ali de você para dar para você o que realmente tem valor. Você pode resistir. É verdade. Você pode postergar. É verdade. Mas se você orar, vai ser mais difícil de contornar Deus. Se você dobrar o seu joelho na sua casa, orar com a sua esposa, orar com a sua família, na sua vida pessoal, orar, você terá mais dificuldades de resistir a Deus. Porque Ele não só vai mostrar o que Ele quer fazer, Ele vai dar os meios. Ele vai derramar o poder necessário para vencer aquela fraqueza, para vencer aquele desafio. Do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Ele nos dê coisas além do que possamos desejar. Sim, porque se o Espírito testifica essa filiação, qual é o pai que não sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. A confiabilidade, ela se estabelece na relação. Eu ouvi falar que Deus é justo e fiel e Ele é bom, ok? E a tua experiência com a sua fidelidade. Lembra lá de Jó? Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A oração é a maneira de conhecer a Deus. Caminho para de verdade tratá-lo como Deus. E a oração nada mais é do que chave para tudo o que precisamos fazer e ser na vida.
Precisamos aprender a orar. Os discípulos de Jesus perguntaram isso a ele. Como isso pode ser feito na prática?